Enem 2016, um papo simples, um conceito bem tranquilo, porém extremamente importante para vocês. E cara, a gente vai fazer essa questãozinha aqui que faz parte do e-book do Vitão. Filhão, são 360 questões para vocês, tudo gratuito. E todas as questões estão linkadas exatamente com os vídeos que também estão aí no canal para vocês gratuitamente. Então, meu irmão, trabalho de qualidade organizado por assunto, beleza? Para vocês arrebentarem no próximo Enem, beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. É a questão de seguinte, ó. Em um hospital, acidentalmente, uma funcionária ficou exposta a alta quantidade de radiação liberada por um aparelho de raios-x em funcionamento. Posteriormente, ela engravidou e seu filho nasceu com uma grave anemia. Foi verificado que a criança apresentava doença devido à exposição anterior da mãe à radiação. Então, o que justifica, neste caso, o aparecimento da anemia da criança? Então, reparem que as alternativas eles estão basicamente trabalhando com um conceito, ok, de células somáticas, beleza? E células gaméticas, tá? Vocês vão ver que as demais são desdobramento desse conceito, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o que são as células somáticas? Lembre que praticamente todas as células do seu corpo, ok, que tem a composição diploide, ou seja, um cariótipo 2N igual a 46, vale a pena sempre fortificar aqui, né, o conceito de cariótipo. Esse Nzinho aqui caracteriza um pacote cromossômico, um pacote que veio do espermatozoide do teu pai, que era N igual a 23, e um outro N que é derivado aqui, ó, do ovócito, gameta da tua mãe, que é N igual a 23 também. Beleza? Então você uniu os dois gametas e formou células 46. Então no teu corpo, todas essas células que têm, né, a carga cromossômica completa, a gente chama de células somáticas. Beleza? E a gente tem uma única exceção, que são as células, né, germinativas, as células gaméticas, aí você fica à vontade, que são as células exatamente que dão origem aos gametas, beleza? Então, no caso dos homens, você vai encontrar lá no testículo, lembra disso? Lá nos túbulos seminíferos, ok? As células primordiais que vão entrar ali em processos de divisão, primeiramente mitose e tudo mais, aí vai iniciar o processo de espermatogênese, formação dos espermatozoides, ok? E no caso das mulheres, lá no ovário, você tem as células que vão também entrar primeiramente em divisões, né, em mitoses e tudo mais, e depois iniciam o processo de meiose, caracterizando aí por completo toda a ovogênese, formação dos ovócitos. Então essas células nós chamamos de células que vão dar origem a gametas, chamamos de células gaméticas ou germinativas, ok? E em algum instante, né, vão ter ali o processo de redução, né? Lembra que redução é na meiose 1, beleza? E aí a gente dá início sim ao processo de formação dos gametas bonitões com a metade do cromossomo. Lembra que a função primordial da meiose é essa, é dividir pela metade o número de cromossomos. Para quê, Vitão? Para você ter a continuidade do número de cromossomos da espécie. Então você forma sempre gametas N igual a 23, que juntar com outro N igual a 23 vai formar uma célula, um zigotinho lá, 46. E por aí vai. Tranquilo, gente? Então, essa brincadeira é uma brincadeira bem clássica de vestibulares, beleza? Então você tem que ter na tua cabeça o seguinte: se na verdade aí, né, que seja o aparelho raio-x, a gente tem inúmeras relações, né, de fatores hoje, né, relacionados à alimentação, né, a gente tem a própria exposição ao sol, tá? Então você tem fatores biológicos, né, você pode falar até mesmo um link interessante com o HPV,
Lembra que é uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível. Então, cara, é uma doença que ela aumenta absurdamente a incidência do câncer, principalmente de colo de útero nas mulheres, beleza? Então, assim, a gente tem fatores, como eu falei, biológicos, físicos, né, como, né, a própria luz, né, solar que a gente colocou, tá? A gente tem químicos, né? Então, assim, inúmeras substâncias que podem desenvolver o câncer no indivíduo. O próprio cigarro, né, que é um exemplo classicaço, né, meu irmão? Então, assim, enfim, são muitos fatores. A questão aqui, ela está relacionando o seguinte, que se esses fatores estiverem atingindo, ok, uma célula somática, o indivíduo, ok, desenvolve esse tumor, né, desenvolve o câncer, porém, os gametas não vão ter necessariamente essa mutação. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, assim, não tem uma relação direta com célula somática e formação de gameta. Por quê? Porque quem dá origem aos gametas são as células germinativas. Beleza? Diferentemente, quando essa mutação ela acontece exatamente na formação do gameta. Então, esse espermatozoidezinho aqui, com uma mutação, tá? Ele fecundando um ovócito, necessariamente, o que vai acontecer? Ele vai formar um indivíduo que vai ter essa alteração no seu DNA. Beleza? E lembrando, outro conceito, cara, que vocês vacilam demais, tá? Mutação é alteração do genoma, da sequência do DNA. Eu já fiz um vídeo a respeito disso, né? A gente tem código genético. Código genético são as trincas de códons que determinam o quê? Os aminoácidos. Isso não modifica, pelo amor de Deus. O que modifica é o genoma, beleza? Que pode estar, inclusive, relacionados ao quê? A quantidade dos cromossomos, beleza? Tranquilo? Mas vamos lá. Então, cara, se modificar células germinativas, eu vou poder, né, ter um gameta portador dessa mutação e aí esse feto vai ter a mutação. Então, o que vai acontecer? O indivíduo, necessariamente, ele vai ter ali todas as suas células, né, com essa modificação, inclusive vai poder formar mais o que? Gametas também com essa mutação. Beleza? Tranquilo? Então você tem a passagem dessa mutação por gerações. Beleza? Não obrigatoriamente, tá? Ele até colocou nesse esqueminha aqui, ó, metade dos gametas vão ter a mutação. Por quê? Porque nesse caso aqui, ele relacionou o espermatozoide com a mutação. Lembra que o ovócito não tendo a mutação, você tem ali no indivíduo um cromossomo, ok? Que não está mutante. Então, esse cromossomo, no processo de divisão, ele vai ser distribuído também pelos gametas, ok? Por isso que não vai acontecer o quê, gente? Né? Não vai acontecer a passagem, né, dessa mutação por todos os gametas formados. Beleza? Então, para essa questão, era muito mais simples. Era só você relacionar o quê? Que essa mulher engravidou com um filho com anemia porque ela teve células, o quê? Germinativas afetadas. Beleza? Tranquilo? Era isso. Se fossem células somáticas, o filho dela não teria essa mutação. Beleza? Caso ela realmente não tivesse isso já determinado em seu genoma. Beleza? Então, o que justifica neste caso o aparecimento da anemia na criança? A célula ovo, que é o zigotinho, sofreu uma alteração genética? Não. Não foi já na criança, né? Foi sim na mãe. Então, as células somáticas da mãe sofreram uma mutação? Não foi somática, porque senão não teríamos formação de gametas com a mutação. Se a célula gamética materna que foi fecundada sofreu uma mutação, opa, vamos lá, estamos falando do gameta, né? As hemácias da mãe que foram transmitidas aqui, gente, não tem transmissão de hemácia, ok, de células pela placenta. Você tem substâncias, você tem até anticorpos, ok, mas hemácias não, tá? E as células hematopoéticas sofreram alteração do número de cromossomos. O que são células hematopoéticas, galera?
células lá que compõem a medula, que dão origem, ó, hemato é sangue, poese produção. São as células que estão lá dentro dos ossos, né, compondo a medula óssea vermelha. E então, o que acontece? Isso já são células somáticas também, não são células que geram gameta. Então, sobrou, de fato, a única das alternativas que se referia às células gaméticas. Beleza? Tranquilo? Então, realmente ficou C de cuscuz. Espero que tenham curtido, galera. Espero que tenham se ligado nesse conceito de células somáticas e germinativas. Valeu? Um beijo, até a próxima.